Boa tarde, querido público. Hoje, novamente, Folha Educativa na TV. Agora teremos um site, folhaeducativa.com.br. Também teremos um jornal online maravilhoso. Aguardem! Hoje, em especial, nós vamos falar de assistência social na educação. Tema incrível, com uma pessoa que, além de ser uma grande profissional, também acabou se tornando minha amiga, a Débora Vassão. Ela se formou em assistência social, ela foi supervisora de um curso da Universidade de Tocantins, dentro da assistência social. Depois ela vai explicar um pouquinho pra gente. Queria, Débora, na hora de você se apresentar, que você fale um pouco desse caminho tão difícil e árduo no nosso país, que é a assistência social. Boa tarde. Boa tarde, Então eu cumprimento aí todo o público, dessa Folha Educativa tão bacana. Cumprimento a minha amiga Regina, a quem ao longo de um tempo, de uma trajetória de trabalho, eu pude conhecer e ter o prazer de trabalhar de forma conjunta. E perceber o quanto, cada vez mais, o quanto as políticas públicas se aproximam, Principalmente, acho que a assistência social, a educação e a educação. Então, Regina, obrigada pelo convite. E é muito simples falar sobre tudo isso, Eu me considero uma educadora em potencial, independente da minha formação. Eu iniciei há muitos anos na área da educação, como a Regina já disse, em 1983, não conta, 84. Débora, não passa isso, isso passa batido. Bora, obrigada. Mas eu fiquei pouco tempo, confesso, na educação, porque eu trabalhava com a educação infantil e dentro dos muros da escola, eu muito jovem ainda percebia algo que me atraía muito a atenção, que era na questão do comportamento dos alunos. Eu não conseguia me prender ao conteúdo pedagógico somente. E aí eu ficava numa busca incessante para poder entender o que fazia com que em determinados momentos, ou que determinadas crianças ou adolescentes tivessem um determinado comportamento que muito prejudicavam também na sua aprendizagem, E, enfim, eu, na época, Regina, aqui em São Vicente mesmo, nós tínhamos, junto à rede escolar, um projeto chamado Curumim. Não sei se você lembra. Eu lembro, do Curumim. vagamente. Vagamente, sim. Era composto, na sua equipe profissional, psicólogo, médico e um assistente social. E eles iam à escola, eventualmente, Só que faziam uma abordagem mais à gestão da escola. E procuravam saber, então, quais as dificuldades, que os alunos haviam apresentado, se tinham alguma dificuldade com famílias, faziam alguns encaminhamentos. E aquilo me chamava a atenção, eu me aproximei um pouquinho mais desse trabalho e aí me identifiquei. E aí falei, não, agora a gente precisa fazer serviço social, Na época, serviço social nem era uma política pública, E a gente foi fazer serviço social para complementar aí a minha ação na área educacional. A assistência social é fundamental porque ela pareia junto com a educação e a saúde, Eu, quando trabalhei com as creches há algum tempo atrás, um bom tempo atrás, iniciei com assistência social. Olha que interessante, você, na área da educação e eu era uma professora e quando eu comecei a trabalhar com creche, eu comecei a trabalhar também com assistência social, que na época as creches eram cuidadas pela Secretaria de Assistência Social. Sim. E por conta da LDB, elas foram para a parte de educação. Eu queria que você falasse sobre esse trabalho que vem de miudinho da assistência social, esse crescimento que vem junto, a assistência social e educação, quanto é importante esse trabalho na vida escolar da criança, na vida familiar, no âmbito geral. Fala um pouquinho sobre isso. Quando você fala dessa questão das creches, na assistência social, eu também participei desse processo, Então eu coordenei várias creches, porque as creches municipais aqui em São Vicente, elas pertenciam realmente à Secretaria de Assistência Social. Na época, uma diretoria, Eu tive a oportunidade de coordenar algumas creches e participar desse processo de transição também, Quando, graças a Deus, se definem aí melhor funções, diretrizes e se aloca, em cada campo, da educação e da assistência social, o que de fato é seu dever e o que é de direito mesmo da pessoa que é atendida. E aí, então, a gente sabe que o conteúdo pedagógico, essa formação no campo pedagógico, mesmo nesta faixa etária em que a criança está em formação até 6 anos de idade, uma idade extremamente importante para a formação de uma criança, ela permeia a educação no campo pedagógico, mas que tudo
aquilo que influencia, né, o seu aprendizado e a sua formação, que está fora dos muros de uma creche, de uma instituição educacional, diria assim, né, que está na família, está na comunidade, está no território, ela já é um trabalho afeto à política da assistência social, né? E aí então a gente pôde, quando as creches passaram para a educação, né, a assistência social de fato ela ganha aí, né, o seu trabalho mais definido. E a gente passa a atuar, então, o assistente social dentro do espaço da escola, né, com a família, com a gestão, com a equipe de gestão da escola, com a comunidade, com o território onde a criança está inserida, onde a instituição educacional está inserida, né? Então, a gente passa a mapear aquele território, a entender, né, aquela comunidade onde essa criança vive, a entender o contexto no qual essa família está inserida e então traçar aí, né, dentro desse território todas as potencialidades e as possibilidades que essas crianças e que essas famílias têm para que elas possam ter autonomia, exercer cidadania, né? E aí é tão importante porque complementa esse trabalho do campo pedagógico. É tudo integrado, né, Débora? A educação, a assistência social, a saúde faz parte de um jogo total integrado. Sim, né? E aqui dentro da nossa região nós tivemos aí um avanço por conta das políticas públicas mesmo, né? Então elas vão para o âmbito educacional as crianças, mas elas têm que ter essa parte da assistência social. Eu quando trabalhava lá fazia questão de ter uma psicóloga e uma assistente social, né? E eu não sei como está agora, né? Mas a maioria das secretarias tem esse envolvimento, tem essa percepção dessa importância de que esse atrelamento entre educação, assistência social e saúde tem que acontecer, né? Você que vivenciou muito e vivenciou que é voluntária da creche Star of Hope, né? Percebe muito bem o que é diagnosticar uma família como assistente social. Dentro desse seu trabalho, Débora, é importante, seria interessante que o público soubesse qual foi o trabalho que mais, né, uma vivência tão grande que você tem, que mais te chamou a atenção, que mais você viu resultado dentro da área de assistência social ligado com a educação. Eu acho que essa transição mesmo, né, na questão da época das creches, né, para a educação me marcou bastante, porque a princípio há uma resistência, né, mas é quando a gente entende a complementação do trabalho e o quanto isso enriqueceu, né, o trabalho, eu acho que isso me marcou bastante. Mas eu tenho uma experiência, acho que para mim mais legal, né, que eu pude durante essa minha trajetória toda, que foi a coordenação do Pró-Jovem Urbano, né. Então São Vicente foi uma das cidades que aderiu ao Pró-Jovem Urbano, um programa do governo federal que atendia jovens, né, de 18 a 29 anos de idade, é um programa para a juventude. Então é um programa que a princípio seria de alfabetização. Em 1 ano e 8 meses, o jovem ele é alfabetizado de primeiro ao oitavo ano, que agora é até o 9º ano, seria isso, sai com o ensino fundamental, mas junto a essa grade curricular, a gente tinha a disciplina de participação cidadã. E aí eu fui convidada a princípio para ser uma educadora de participação cidadã, que tinha que ser um assistente social, né? Sim. Nós tivemos esse programa aqui em várias escolas da cidade, na área insular e na área continental de São Vicente também. Então as salas de aula super numerosas e junto, né, a esse trabalho nós fomos obrigados a fazer um curso de extensão universitária na fundação, pela Fundação Darcy Ribeiro do Rio de Janeiro, que né, bacana. Sobre políticas de juventude. Olha então, só. Para entender realmente a juventude, qual é a juventude atual, né? Que não é aquela juventude que a gente imagina, o que a gente de anos atrás, né? Qual a questão social, histórica, que essa juventude hoje está inserida, né? Cultural. Então, e me marcou bastante, porque logo após, quando eu entrei em sala de aula, eu percebi já a diferença bastante grande com relação aos jovens que vinham para o programa. Já eram jovens com 18 anos, mas jovens que já tinham um comprometimento muito grande com a questão social, né? Com famílias formadas, com filhos, já voltavam a estudar, né? Porque haviam por questões que agora, assim, se a gente for discutir, a gente vai ficar assim horas discutindo, né? Para o jovem, o programa seria voltado para essas crianças, esses adolescentes e jovens que não
completaram a sua educação. Que em algum momento da sua vida tiveram que parar parar os seus estudos, né? E agora estavam retomando. Retoma com esse programa. Só que já eles têm essa oportunidade de retomar no ProJovem Urbano, mas já com uma vida muito diferenciada, né? Já são jovens que aí já vêm numa faixa etária onde muitas vezes eles precisam trabalhar para o próprio sustento, para sustentar a casa, já vem com filhos, né? Já vem com, algumas vezes, com vários envolvimentos em questão de violência, em questão de drogas, em questão de cumprir medida socioeducativa. Então, aí acho que me marcou bastante, porque é um programa muito diferenciado e a disciplina de participação cidadã, eu acho que faz toda a diferença na vida desse jovem, né? Que muitas vezes nunca parou para refletir o que é a participação cidadã, né? Como se dá, como ele pode participar do município onde ele está inserido, da comunidade onde ele está inserido, da escola onde ele está inserido. Ele pode, de fato, contribuir, né, para a construção de um local melhor, para se viver, né? Ele começa a olhar a educação como crítico, né? Um outro jeito, de uma outra forma. Sim, Esse projeto foi encantador. Foi, né? Encantador. Foi e pelo que eu tenho conhecimento, ainda existe o ProJovem, né? E eu não sei em que o pé anda, mas eu espero que continue agregando a esses jovens que precisam tanto de um atendimento. Teve uma época aqui na nossa cidade, como é um programa educativo regional, temos que falar um pouco que a criança entrava na creche, se ia para o ProJovem, Tripulantes do Futuro, ela fazia um link e ela era formada, né? E a assistência social ia acompanhando todos esses movimentos, né? Que é muito interessante. A gente vai mudando as coisas, as políticas, e agora, na assistência social, como é que você vê todo esse entorno aqui, dentro da nossa região, dentro da nossa cidade? Qual o seu olhar, qual a sua visão disso? Então, eu acho que não muda e não pode mudar, né? Mudam as pessoas, mas as políticas públicas, por isso são políticas públicas, não são políticas de governo, não devem ser políticas de governo, devem ser políticas que tenham continuidade, né? Porque senão quem é prejudicado é o cidadão, né? Quem sofre prejuízo de tudo de política de governo é o cidadão. Então, a gente pensa hoje que por serem políticas públicas, a assistência social, a educação se complementarem, né? Eu acho que esse gancho é muito importante, né? Quando você fala dessa continuidade, e a gente procurou construir essa trajetória assim, iniciando na educação infantil na creche, depois a gente ia para uma jornada ampliada, né, que era um centro de convivência, né, e formação, enfim, e logo a seguir a gente tinha no município vários programas como o ProJovem Adolescente, a princípio o ProJovem Adolescente, e aí logo em seguida a gente já entrava numa faixa etária para alguns jovens do ProJovem Urbano, jovens que não haviam tido ainda oportunidade nem de ter acesso ao ensino fundamental, né, por circunstância, ciclos de vida, e também a questão da qualificação profissional. Aí entravam programas como Tripulantes do Futuro, PEC, né, e vários outros, Pronatec, e vários outros programas. São fundamentais, fundamentais, né, isso mesmo. Fundamentais para uma formação, para ter uma comunidade que possa ser proativa. A gente vai parar por aqui, Débora. Sim. Temos mais muito papinho. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Com a Folha Educativa na TV. Bom. Olá, voltamos agora no segundo bloco com a Folha Educativa na TV, e em breve com o site folhaeducativa.com.br. Vamos ter um jornal, já tivemos jornal, adoro jornal, gente, mas vamos ter um jornal online da Folha Educativa. E hoje a gente está aqui entrevistando a querida Débora Vassão, assistente social de uma longa data. E ela foi, uma época, presidente do Conselho da Assistência Social, e eu tive o prazer de estar, eu nem sei em tantas coisas que já participamos, mas naquela época era membro do Conselho. Qual a importância do Conselho de Assistência Social para o município em geral? Bom, a importância se dá em termos de conselhos, né? Eu tive o privilégio de participar do início da implantação dos conselhos das políticas públicas aqui em São Vicente, mas o que mais me chamou a atenção, em função da minha formação, foi o Conselho de Assistência Social.
E eu acho que a principal função do Conselho de Assistência Social está no controle social, né? Então, como hoje está a composição dos conselhos, como está hoje a participação dos membros dos conselhos e como a gente faz o processo de mobilização e articulação para que a população de fato participe da construção de políticas públicas e também faça parte do controle social. Fiscalize, Regina, né? É importante que a população ela seja mobilizada, articulada e aprenda que é direito, é mais do que direito, é dever da população, né? Política pública se constrói com orçamento público, com dinheiro que vem do povo. Então não dá para a gente deixar na mão de uma minoria de pessoas, né? Já foi esse tempo, né? Os conselhos são espaços participativos. Nós precisamos, então, levar isso para a população, para que elas venham, participem das reuniões de conselho, participem da elaboração de planos, né, que estabelecem quais os serviços que devem ser destinados à população, quais os serviços necessários, o que a população precisa em determinados territórios. Então, os conselhos, é muito interessante porque ele é composto pela sociedade civil e pelo governo, né? E cada um traz, paritário, e cada um traz os seus interesses e ali se debate e se chega, né, num consenso de um bem comum para a população e não para interesses próprios. Então, acho que é uma experiência magnífica. Eu acho que os conselhos, eles precisam ser melhor trabalhados, né? Nós estamos aí num desenvolvimento, num programa lá que já fiz, nós falávamos sobre isso, sobre essa democracia que vem crescendo no nosso país e a importância das pessoas saberem se posicionar e estarem dentro dos conselhos de educação, de assistência social, da saúde, enfim, vários conselhos aí que fazem com que a pessoa vá... Mas isso é uma educação, né, Débora? Isso vai se construindo. Agora, dentro da assistência social, nós temos aí um papel importante quando a gente visualiza, né? Agora vamos naquele âmbito mais focado, que é a evasão escolar. Nós temos aí um problema seríssimo na evasão escolar e como que a assistência social pode gerenciar ou gerencia ou faz esse papel? Como é que você pode passar isso para a gente? Então, na verdade, eu tenho uma crítica a fazer, né? O assistente social, ele é sempre acionado em uma instituição educacional como se fosse um bombeiro, diríamos assim, né? Para apagar fogo. Então, quando você recebe a chamada de um assistente social, isso aconteceu por diversas vezes, é sempre assim, eu preciso que o profissional venha à escola, porque está tendo muitos casos de violência, né? Enfim, ao patrimônio público, entre os alunos, com relação ao educador, a equipe, enfim. Só que, na verdade, o papel do assistente social não é só esse, né? Você não resolve a problemática naquela situação e naquele momento. Isso. Então, a importância, a gente tem visto isso em alguns municípios, muito em Minas Gerais, né, no estado de Minas Gerais, que o assistente social, ele faz parte da equipe da escola, ele compõe o quadro da instituição educacional, né, e aí ele desenvolve todo o seu projeto, né, e é lógico que essas situações como a evasão escolar, a questão da violência, a questão da dependência, a questão das drogas, tudo isso é super importante, mas eu diria que a gente não pode trabalhar sempre a consequência, né? Isso tem uma causa. O assistente social ele deve estar inserido numa instituição educacional para trabalhar a causa disso, né? De onde isso surge, por que isso, por que isso surge, de onde vem. E aí é simples, a gente encontra o trabalho a ser aí desenvolvido junto à família, à comunidade, né? Ao território onde essas pessoas estão inseridas, e porque isso reflete no comportamento do aluno dentro da escola, bem como aquilo que o aluno recebe no âmbito escolar reflete também na sua família, né? Há mudanças significativas e a gente tem dados sobre isso em atendimentos de que aquilo que a criança recebe no âmbito escolar, de como isso reflete dentro da família, né? Experiências às vezes simples, né? A gente tem experiências, por exemplo, de uma criança que um trabalho educacional vinculado com o trabalho social, ela passa a saber planejar o que é melhor para a sua família.
né? E ela leva para a família isso. Que bacana, né? Ela leva a experiência vivida na escola, como é feito na escola, como deve ser, né? Como ela foi orientada e o quanto ela percebe, pode comparar que no âmbito familiar a coisa não acontece dessa forma. E ela passa a contribuir muitas vezes com a organização da dinâmica familiar dessa família, né? Então é muito importante. E existe uma grande mudança com tudo isso. Existe uma grande mudança. E as mudanças pequenas vão de casa em casa e depois passam para a comunidade, para a família. Eu aqui na Folha Educativa na TV tenho a oportunidade de te fazer uma pergunta interessante, porque aqui a gente, quando você falou, vou fazer uma crítica, é importante que a gente faça a crítica, porque aqui a gente faz as pessoas, além de escutarem e aprenderem, a pensar. As pessoas precisam pensar, as pessoas precisam parar para pensar, as pessoas precisam saber o que pensar, criticar, procurar assuntos pertinentes a todo esse envolvimento para a gente crescer mais, né? Para o Brasil crescer mais, a gente começa em São Vicente, aqui pequenininho e vai até o grandão. E tem um projeto aqui que eu nunca mais ouvi falar, mas eu queria que você falasse, porque eu acho que você tem propriedade para isso, que era Se Essa Rua Fosse Minha, que inclusive é bem bonitinho para falar, né? Se essa rua fosse minha, né, respondendo aí, esse nome brilhante, tão bacana, né, que lembra a nossa infância, nos remete à infância, né? Lindo, né? Então, o que eu faria se essa rua fosse minha? E por que surgiu esse programa? Surgiu esse programa baseado em uma época, né, que nós estávamos com um número considerável de crianças nas ruas, crianças e adolescentes. Principalmente nos semáforos. Nós percebemos então que eles criavam nesse espaço, no espaço da rua eles queriam criar alguma coisa, né? Eu acho que até voltou isso, né, Débora? Só estou fazendo um link aqui, porque tenho visto muita criança em farol e tal, mas fala. Sim, fala os malabares, enfim, eles criam, é a arte, a expressão, né? E isso, né, está vinculado a muitas outras questões pessoais, né, enfim. E então nós criamos esse programa onde as crianças eram abordadas a princípio na rua e se criava um vínculo com as crianças na rua para que elas refletissem o que de fato elas estavam fazendo naquele espaço, né? O que elas esperavam daquele espaço, porque elas exploravam aquele espaço, né? E as crianças davam uma devolutiva de tudo isso e em cima disso, né, nós criamos então em um espaço interno, né, com acompanhamento do assistente social, do psicólogo, do educador social, né? Um espaço onde eles pudessem ser atendidos dentro do CREAS, que é um centro de referência, né, de assistência social esse específico, voltado só para atendimento do adolescente, e esse programa. Então, esse programa, ele era baseado em quê? Ele tinha algumas condicionalidades, né, que a criança deveria não ir mais para a rua, né, sem ser em uma ação programada, né, e direcionada, como um pedágio, de repente, direcionado, para uma ação educativa, mas assim, ele não deveria ir para a rua mais, ele deveria frequentar as atividades, né, e o acompanhamento oferecido pelo programa Se Essa Rua Fosse Minha. E então nós tínhamos parceria com a Secretaria de Cultura, de Esporte, e dependendo da demanda, do que se identificasse, né, na criança, o desejo dela, a potencialidade, ela era inserida para oficinas culturais e esportivas, e como também condição, ela deveria frequentar a escola e deveria ter sucesso escolar também. Não só frequentar, mas como também ter um bom aproveitamento escolar. E mais do que isso, a família deveria estar inserida também. Haviam condicionalidades para a família também. Então a família, ela recebia uma bolsa, um valor, onde ela planejava a utilização desse recurso junto com a criança ou o adolescente e a equipe técnica de atendimento, né? E priorizava, é claro, condições para que essa criança pudesse frequentar a escola, a jornada ampliada, as suas oficinas, enfim, e trocasse aquela expressão dela de rua, né, que ela usava como se essa rua fosse minha, por esses trabalhos que são vinculados a políticas públicas, né? Que bacana, né? Você falou muita coisa aí, você falou sobre parcerias, sim, que eu acho importante, né? Parceria no âmbito geral de uma administração. Você falou com muita propriedade sobre trabalhar a criança, o adolescente como um ser para ele se descobrir,
né? E assim, são projetos como esse, Débora, que eu acho que a gente tem que voltar a ter, Sim. né? A gente voltar ou saber aonde tem para a gente explorar mais, não é verdade? E que pena, porque eu tenho outras perguntas para você, mas Débora, o nosso tempinho está acabando, né? Eu queria deixar aquele gostinho de quero mais com vocês, porque a Débora é voluntária da ONG Star of Hope, que também eu quero ter o prazer de falar sobre isso de uma outra oportunidade, ou com alguém dentro dessa ONG, porque esse trabalho voluntário é um trabalho que está dentro do nosso sistema educacional e dentro dessa questão social, de assistente social, né? Então, gostaria imensamente de te agradecer por ter vindo hoje aqui. Vamos deixar esse gostinho para o público. Folha Educativa na TV, sempre com muita disposição. Agradeço muito a sua participação e estaremos aqui numa próxima vez com um assunto super importante. Obrigada a vocês e uma boa tarde.